tá? O negócio tá pensando aqui. Deixa eu anotar aqui. Então, vocês vão enviando aí para mim o nome e a sala, por favor, para a gente anotando aqui, rapidinho. Quer que eu faça uma lista no informe, Levítico? Isso que é melhor, né? Aí você manda depois para mim? Aí eu mando já e eu mando para você. Aí a gente ganha mais tempo, né? Beleza. Deixa eu ver aqui onde que eu... Aqui, ó. Vocês estão vendo aí, pessoal, o slide aí? Sim. Sim. Ok. Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre... Beleza. Sobre o sistema respiratório, tá? E tá uma representação aqui dos pulmões, tá vendo? Sim. Estão vendo aí? As estruturas. Você vê que a costela, ela fica por cima aqui, ó. Para que serve essa estrutura aqui da nossa costela? Para proteger. Para proteger o quê? O pulmão, Nosso pulmão. o coração. Isso, pulmão, coração, esses órgãos internos. Vamos seguir aqui. Vamos seguir. Olha lá, ó. Os alimentos contêm energia necessária para nossas atividades. Essa energia é liberada por uma transformação química conhecida como respiração celular. E a respiração celular só pode acontecer se o oxigênio chegar até a célula. Sem oxigênio, as células acabam morrendo. Vocês se lembram que nós falamos disso na aula passada? Sim. Interessante, né? Olha aqui, ó. Glicose entra na célula e o oxigênio também, né? Que eles têm uma célula. E o que sobra desse processo aqui é o quê? Boa tarde, professor. Isso, água e energia, né? Então, tudo isso ocorre para quê? Para produzir o quê? Energia. Nossa energia. O principal objetivo. Agora me responda. Qual que é a estrutura que dentro da célula que é responsável por isso? O núcleo. Núcleo. O núcleo não é onde que fica o DNA, não? As informações genéticas? Tem uma estrutura, lembra que tem aqui, ó, na célula do corpo humano? Tem lá retículo endoplasmático, tem várias estruturas, lisossomos. Qual que é responsável pela produção de energia? Lembra que nós falamos bastante disso? Sim. Pois é, então diga que estrutura é essa. Pessoal, na aula passada a gente falou, hein? Estrutura óssea. Não, a estrutura da célula. Começa com mito. Mitocôndria. Isto. Não tem nada a ver com política, hein? Mitocôndrias. Olha lá, ó.
Leiam para mim aí, por favor. Leana. Ler? Pode ler. Pode ler. Depois a Ana lê. É pra eu começar já? Pode, manda bala. Tá. Começa O daqui. caminho do caminho, né? Aqui. Isso. O caminho percorrido pelo ar no corpo humano. O ar entra pelo nariz, passa pela faringe, laringe, tranqueia, pelos Traqueia. Esse ponto aqui eu não tô conseguindo enxergar. É um... Broncos. Ah, tá. Brônquios, bronquíleos e chega aos alvéolos pulmonares. Esses são os órgãos do sistema respiratório que capturam o oxigênio do ar e o levam até o sangue por meio de um processo chamado de respiração pulmonar. Parabéns, muito bem. Olha que interessante, né? Então, ó, ele vem, né, pela cavidade aqui nasal, né? O ar passa pela faringe, aqui, ó, né? E depois, logo em seguida, a laringe, traqueia. Olha a traqueia, que bonitinho que é, né? E depois vem o quê? Não, aqui é a laringe, estou confundindo aqui. Traqueia. E depois vem o quê? Depois da traqueia? Pulmões? Não, peraí. Broquino. É o Brônquios, vem os brônquios, né? Tem os broncos. Isso. E aí depois vem os bronquíolos. E por fim o quê? Alvéolos. Né? Aqui, na verdade, aqui já é o pulmão. Todas as estruturas que nós estamos falando aqui, ó, já faz parte do pulmão, ó. Os brônquios, bronquíolos, alvéolos. Certo? Tem um desses órgãos aqui, a faringe, ela faz parte do sistema respiratório e de outro sistema também. Qual que é? Digestório. Digestório, muito bem. Faz parte também do sistema digestório, porque passa, né, alimento, né? Tá? Aí vamos lá. A epiglote, para que serve, gente? A epiglote, pessoal, ela serve para quê? Para quando a pessoa estiver se alimentando, ela fecha o canal do sistema respiratório para que não ocorra o quê? Para que a comida não entre nos pulmões. Isso, a pessoa não engasgar, que nada mais do que entrar algum tipo de alimento no sistema respiratório. Isso é terrível, né? Então, quando a gente engasga, ele entra pelo sistema respiratório? Exatamente. Muito bem. Nossa, Aí isso daí eu não sabia, não. Aí ele vai para laringe, vai para traqueia. E não é legal, né? Olha, vem. Então, quando está respirando, aí está lá aberto para respirar. Quando a pessoa começa a se alimentar, aí fecha para proteger o sistema respiratório. Legal, né? Legal. Uhum. Então, Tipo uma máquina. Quando a gente engasga, desculpa, gente. Quando a gente engasga, é porque a epiglote não fechou a tempo. E aí enrosca lá, bem no buraquinho onde passa o ar. E aí o órgão tem um sistema que expulsa, né?
esses corpos estranhos. Mas às vezes não dá certo, né? Às vezes ele acaba entrando pelo lado errado mesmo, e aí pode levar até a pessoa à morte. Que triste. Como é que a gente faz para prevenir isso? Mastiga devagar, aí depois você engole. E não ficar jogando conversa fora na mesa, né? Isso, nunca falar durante a alimentação, evitar de conversar, porque aí nesse momento que não funciona direito o sistema. Fica um converseiro, uma falação. Não dá certo, né? Tem que ter Você falou isso na ordem e outra. decência para comer. Hã? A professora Grace falou isso na outra aula, que se não mastigar direito pode até levar você à morte. Exatamente. Então, veja bem, no nariz tem uns pelinhos, umas estruturas dentro do nariz. Aquele tem um nome específico. Ele serve, e tem um muco também. A gente vai falar isso depois, mas eu vou adiantar um pouquinho para vocês. Ele serve para quê? São cílios, aqueles pelinhos, né? Como uns cílios. Para quê? Para que eles possam, alguma impureza que entrar aqui, ele se prende naquele muco, naqueles cílios, e não vai para dentro do sistema respiratório. E isso não é só lá, né? Na traqueia também tem, né? Em praticamente toda essa região aqui, ó. Quer dizer, em toda essa região é secretado muco, e esse muco serve para quê? Para proteger o nosso sistema respiratório, caso entre alguma bactéria, algum vírus. Principalmente agora, a gente está vivendo esse tempo de pandemia, né? Pandemia, esse tema, a gente precisa muito desse tema de defesa do nosso corpo, que seja muito bem eficaz, né? Tem uma palavra mais interessante, mais versátil. Olha que palavra bonita, né? Mais versátil. E ele é um sistema extremamente versátil. Pode não funcionar muito bem por algum motivo, mas ele funciona bem. Então, quer dizer, então aqui vai parar bactérias, vírus, fungos, então não vai para o sistema respiratório. Quando ocorre de passar direto e ir para o sistema respiratório, então vai causar uma inflamação Ô, aqui, ó. professor, desculpa interromper. Sabe o trabalho de ciências? Eu esqueci o nome. Das as principais doenças causadas por vírus. Sei. Eu fiz ele, só que daí tá marcando como que eu não fiz. Tem como você enviar de novo para mim? Tá. Tá? Tenta enviar de novo. Manda uma mensagem lá para mim, lá no... Você faz assim, você cancela a entrega e manda de novo, tá? Tá bom? Então, aqui, o objetivo daqui é exatamente, ele serve como um encanamento para chegar até os nossos pulmões. Todas essas estruturas aqui, ó, elas servem para levar o ar para o nosso pulmão. Então, quando ele entra no nariz aqui, ele é aquecido, de imediato ele começa a ser aquecido, porque dentro do nosso corpo não pode entrar um ar frio. Então, já tem um sistema aqui para ir aquecendo, e ele chega aqui na temperatura do nosso corpo, tá bom? Então, os bronquíolos, né, eles também têm essa mesma função de levar o ar até os alvéolos, onde aqui eu as trocas. Então, aqui, o oxigênio chegar o nosso... Professor, você tá travando. eu ia falar isso. Travando? Eu Sim. também ia falar isso. Tá travando muito? Sim, não, as palavras saem tudo embaralhada. Tá falhando o áudio. Isso, tira a câmera, quem sabe melhor. É porque
Vamos. E aí, o que vocês... Melhorou ou não? Melhorou. 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 Ah, boa, boa. Então, o que acontece? Então, é aqui que ocorre nos alvéolos, né? São estruturas minúsculas, muito pequenas aqui, que ocorre. Então, ela vai deixar aqui o oxigênio e vai levar o CO2 para fora do nosso corpo. Então, ela capta oxigênio e libera o gás carbônico. Tá bom? Então, se a pessoa ficar um tempo sem respirar, o acúmulo desse gás carbônico, ele vai causar um sério problema no organismo da pessoa, né? E, inclusive, a mudança de pH, sanguíneo, enfim, né? Para vir até uma parada. Então, se você, por exemplo, se você está dentro de uma garagem e deixar o carro ligado, você vai inalar um monte de CO2. Vai chegar a hora que vai saturar o CO2 na corrente sanguínea e a pessoa, o sistema respiratório vai colapsar, entra em colapso. E aí, a pessoa tem que ser socorrida imediatamente. Então, já aconteceu muito esse tipo de problema, né, da pessoa entrar ou esquecer alguém na garagem, e o carro ligado e tal. Então, a gente não pode respirar CO2 por muito tempo. Então, vamos só falar um pouco dessas coisas aqui para a gente seguir aí, ó. Aqui tem o pulmão, tá? Aqui também tem a pleura, são estrutura do pulmão. Não cabe a nós a gente detalhar muita coisa da função, mas aqui os bronquíolos. Quando a pessoa tem uma bronquite, né? Bronquite tem a ver com o quê? Com a inflamação do quê? Dos brônquios, tá? E aí tem o diafragma, que é um órgão muito importante no processo respiratório. Qual que é a principal função dele aqui? Alguém sabe? Fala de novo, professor. Ele tem um papel importante na inspiração. Na hora que você puxa o ar, então o diafragma ele tem uma função importante. Tem gente que a gente usa esse órgão inconscientemente, né? Mas tem muita gente que treina para usar ele conscientemente, para que você tenha uma maior otimização do processo respiratório, você conseguir produzir reter uma maior quantidade de oxigênio e de ar para os pulmões. Prazer, né? É uma estrutura. Se a pessoa não tiver o diafragma, ele não consegue respirar. Ele não consegue desenvolver o processo de inspiração. Aí eu tenho aqui as narinas, né? Já falei isso aqui. Lê para mim, quem não leu. Posso Por ler? favor. Pode. Narinas, fosses nasais. As cavidades do nariz são forradas por um tecido cheio de cílios e cobertos por muco. São os locais de entrada e saída do ar do organismo. Realizam o aquecimento e a umidificação e filtração do ar. Lembra que eu falei isso no início? Esses mucos, né, ele retém as partículas, né, poeira, micro-organismos, protozoários, vírus, bactérias, enfim, né? Olha aqui, ó. Estruturas do sistema respiratório, a faringe. Faringe serve de passagem tanto para o alimento quanto para o ar. Ele termina em tubo curto, a laringe. Podemos que é uma cavidade comum ao sistema digestório e respiratório. Eu tinha falado disso ou não? Que ele faz parte dos dois sistemas, respiratório e digestório? Falei, né? Parte No dos começo. dois. Então. A faringe.
Olha que interessante, olha aqui, ó. Essa estrutura aqui. Aqui, ó, faringe. Tá melhor para vocês verem. Tá vendo? Você vê aqui, ó. Aqui é a parte aqui do sistema digestório, né? Da boca, né? E aqui também o ar passa por aqui para ir para os brônquios. Ok? Ok. A cavidade nasal, né? Você vê como essas estruturas estão sempre muito ligadas, ó, ouvido, boca, né? Por isso, quando a pessoa tem uma inflamação, pode atingir toda essa parte aqui, né? Uma infecção, né? Olha aqui, ó, epiglote. Estrutura que faz o bloqueio de entrada de alimento no sistema respiratório. Pregas vocais servem vocais, né? Para a produção de som durante a passagem de ar. Deixa eu puxar mais um pouco aqui para vocês verem aqui, ó. Aqui são as pregas vocais, a laringe, logo acima, faringe, nós já mostramos lá. A epiglote, você vê que essa epiglote é uma estrutura que ela não fica, tipo, parada num lugar, né? Toda vez que a pessoa se alimenta, ela se movimenta. Ela se movimenta para poder fechar a abertura da parte respiratória. Tem a laringe e a traqueia, tá? A traqueia é bem fácil de vocês... Você vê que tem como anéis, assim, ó, né? Professor, Oi. Fala aí. desculpa ter saído aqui, o meu celular tá travando muito, eu não tô conseguindo ouvir você direito. Tudo bem. Quando for assim, aí vocês saem e depois entram. Aí, às vezes conserta. Então, a traqueia é formada por anéis cartilaginosos, presença de epitélio ciliado com glândulas que produzem muco e as impurezas aderem ao muco e aos cílios. Lembra que eu falei isso? Elas colam ali, né? E remove o muco e os cílios removem o muco com impurezas em direção à faringe. Da laringe, o ar passa para a traqueia, que se bifurca nos brônquios. Quer dizer, se eles removessem essa impureza em direção à laringe, seria um problema, porque ia prejudicar todo o sistema respiratório. Então, essa sujeira, ela é direcionada para a faringe, e dali ela vai ser eliminada, né, do corpo, através do sistema digestório. Olha que inteligente isso, né? Então, da laringe o ar passa para a traqueia, que se bifurca nos brônquios. Aqui são como pelos, né, que eu falei, né, como cabelos, né, que tem aqui na nossa estrutura aqui da traqueia. Se não fosse o muco, o que seria o muco? O que é o muco? O nosso, tipo, o catarro, entendeu? Do nosso nariz. Catarro, né? Tipo catarro, Tem essa produção desse muco, esse muco ele vai ficar impregnado nesses pelos. Quando passa o ar carregado de impurezas, as impurezas vão ficando fixadas aqui nesse muco, muito inteligente isso, né? E depois elas são eliminadas e jogadas para o sistema digestório, através da faringe. Legal, né? Olha aqui, ó. Estruturas respiratórias do corpo humano. Então, não é só voltando ao que a gente tinha falado, não é só esse órgão que ele possui cílio e muco, né? Todo o trato aí, o trato respiratório, ele tem estruturas, e essas estruturas são do sistema imunológico, tá? Essas estruturas presentes no sistema respiratório, ele faz parte do sistema imunológico, é um sistema de defesa também do nosso corpo contra micro-organismos.
patogênico. Eu tinha escrito aqui para eles no chat sobre isso, que a gente tem tanto parte de sistema imunológico mecânica, que é no caso esses cílios, né? Uhum. E o muco, que ele vai atuar tanto como mecânica como química, né? Porque ele tem lá propriedades químicas que ajudam a matar esses micro-organismos, né? Ele também retém partículas sólidas, né? Tipo poeira, pólen, poros de fungos e assim vai, esporos, né? Essas coisas. Professor, Hum. essa lista aqui que a professora mandou, como que eu faço ela? A lista, É só você entrar no link e preencher. Você vai preencher seu nome, seu e-mail e colocar qual é a sua série. Tá bom. Tá? Qualquer coisa você me chama. No final da aula eu apresento ela para vocês melhor. Se você não conseguir preencher, tá bom? eu pensei que fosse lista de exercícios, ó. Lista de presença. Então, Eu também maravilha. pensei que era lista de exercício, por isso que eu perguntei. Eu acho que você entrou um pouquinho atrasada, Ana, e eu falei que eu não ia fazer chamada pegando os nomes, né? E eu ia mandar para vocês preencherem, para a gente não perder tempo. Tá bom? Então, os brônquios são duas ramificações da porção final da traqueia que penetram nos pulmões. Faz um Y, né? Um Y? Um Y. Assim, né? Como essa tesoura aqui, vocês estão vendo? Olha aqui, ó. Faz um Y. Bronquíolos são ramificações dos brônquios que terminam nos alvéolos pulmonares. Ambos apresentam a mesma constituição da tranqueia. São cartilaginosos. São constituídos de cartilagem. Tem esse revestimento, assim como anéis, né? Olha que bonito que é. Parece uma árvore, né? Por isso que tem esse nome de árvore brônquica. Olha que bonito. Lindo, não é? É bem bonito. Muito bonito. Aí vem aqui os alvéolos, que são estruturas minúsculas, né? São microscópicas. Bolsa de ar ricamente vascularizadas nos alvéolos, ocorre a troca de gás carbônico do sangue pelo oxigênio capturado do ambiente. Essa troca se chama hematose. Você já viu essa palavra, pessoal? Hematose? Nunca. Nunca viu, né? Então, hematose nada mais, nada menos Já vi sim. das doses que ocorrem nessas estruturas. Tá? Então, eu posso considerar como a menor partícula do sistema respiratório os alvéolos, né? Então, alvéolos, continuação, ó, o oxigênio que entra no sangue combina com a hemoglobina, uma proteína presente nas hemácias ou glóbulos vermelhos. No tecido, a oxohemoglobina perde oxigênio que sai do sangue e entra nas células. O gás carbônico sai da célula e passa para o sangue. Basicamente o que eu falei, né? Quando o sangue ele sai do nosso corpo, né? Da periferia, vai tudo para o pulmão. Chega no pulmão, ele capta o oxigênio presente ali, né? Do processo de respiração e leva para a corrente sanguínea, né? Então, todo o corpo é oxigenado. Aqui, deixa eu ver se dá para ver alguma coisa dessa. Você é uma mentirosa. Ó, dióxido de carbono, respiração, processo de inspiração e expiração. Qual que é a diferença da expiração? Inspirar, o próprio nome já diz, ó, inspirar. É a entrada do ar para os nossos pulmões. Quando você tem esse processo. Quando você faz assim, você está fazendo o quê? Inspirando. Quando você solta o ar, é processo de expiração. Então, a saída é a expiração.
e a entrada é inspiração. Ok? Então, esse processo é contínuo, né? Toda hora a gente está inspirando, expirando e inspirando, expirando. O processo de expiração e inspiração é chamado de respiração. Entendeu aí? Inspirar e expirar é denominado de respiração. Sim. Então, tem o diafragma e músculos intercostais. A entrada e saída do ar dos pulmões depende da diferença entre a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar dentro dos pulmões, o qual é criada por ações dos músculos respiratórios intercostais e diafragma. Então, esses dois músculos aí são responsáveis pelo processo de entrada e saída do ar, do processo de inspiração e expiração. Então, vamos lá. O ar se movimenta do lugar de maior pressão para o lugar de menor pressão. O ar entra nos pulmões e sai deles em razão da contração e relaxamento do diafragma, o músculo que separa o tórax do abdômen e de alguns músculos intercostais. Beleza? Então, o processo de inspiração, contração dos músculos intercostais e diafragma, e aumento do volume da caixa torácica, diminui a pressão intrapulmonar, entrada de ar. Respiração, relaxamento dos músculos intercostais e diafragma. Imaginamos, pessoal, que você está com uma bomba de G, pneu, né? Quando você puxa, você diminui aquela pressão. Você vai encher uma bola, por exemplo, né? Você diminui a pressão dentro da bola. E aí, quando você volta o êmbolo, você volta, como você diminui a pressão, vai entrar o quê? O ar. Aí você volta, esse processo de aumento e diminuição da pressão vai ocorrendo as trocas gasosas e a entrada de ar. Se não ocorresse movimento de contração dos músculos intercostais e diafragma, não ocorreria nem inspiração e nem expiração. Pode falar. Então é tipo o nosso pulmão, aí ele respira, enche, depois solta e faz a expiração. Isso. E tem dois músculos que ajudam nesse processo, que é o diafragma e os músculos intercostais. Tudo bem até aí? Olha, já é Sim. 3h45, como tem uns slides para passar aí, não sei se a gente consegue concluir, né? Então, vamos fazer Tem o um seguinte, vídeo também, né, Levítico? vamos passar o vídeo. Vamos passar o vídeo, porque aí, se der tempo, a gente continua aí. Deixa eu achar aqui. Esse vídeo vai ajudar vocês, porque qualquer coisa, se tiver
Travou aí, colega? Você quer enviar por aí, Gleice? Deixa eu ver se carrega. Estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Acho que como eu abri uma página aqui, ficou tudo esquisito. Espera aí, eu vou parar de apresentar e você apresenta por aí. Apesar que nem precisa, né? Três. Pessoal, Oi, professor. Ó, Oi, professor. vou tentar eu apresentar, gente, peraí. é porque travou tudo aqui, o negócio Vocês estão vendo falhou um pouco. aqui do YouTube? Sim. O ar é essencial Sim. para a manutenção de nossa vida. Sim. Prestem atenção aí. Diferentes tipos de gases. Tão importante quanto a qualidade do ar Peraí, gente. que respiramos é a preservação da saúde do nosso aparelho respiratório, pois ele é o responsável, dentre outras coisas, por levar o oxigênio até nossa corrente sanguínea, que por sua vez o distribui por todo o nosso corpo. A jornada do ar pelo nosso corpo começa pelo nariz e boca, passando pela faringe, laringe, traqueia e chega até os pulmões. Dentro dos pulmões, o ar passa pelos brônquios e depois por estruturas ainda menores, os bronquíolos. Ao final dos bronquíolos encontram-se os alvéolos, que recebem o ar que foi umedecido e aquecido durante toda a sua trajetória pelo aparelho respiratório. Os alvéolos são revestidos por uma extensa rede de vasos sanguíneos, chamados de capilares. É o contato entre os alvéolos e os capilares que possibilita a troca gasosa. Durante a inspiração, parte do ar é renovado nos alvéolos. Ao passar pelos alvéolos, as células sanguíneas liberam o gás carbônico, que é o resultado do metabolismo celular, e capturam o oxigênio, que está dentro do alvéolo, para distribuí-lo por todo o corpo. O oxigênio captado pelo sangue viaja até o coração, onde é bombeado para todo o corpo. Já o gás carbônico é expelido do corpo através da expiração. Nosso sistema respiratório dispõe de algumas defesas naturais que diminuem a quantidade de contaminantes que chegam aos pulmões. A primeira delas se encontra dentro do nariz. São os pelos nasais, que retêm as maiores partículas inaladas. As vias aéreas, nariz, traqueia, brônquios e bronquíolos são revestidas de uma camada aquosa de muco. Essa camada é responsável por umedecer o ar e também por capturar algumas partículas estranhas que foram inaladas. Abaixo dessa camada de muco existem as células ciliadas, que revestem todas as paredes das vias respiratórias, exceto parte dos bronquíolos e os alvéolos. Elas possuem um movimento vibratório, que faz com que o muco seja conduzido em direção contrária à dos pulmões. Esse movimento permite que as partículas que ficaram presas nesse muco sejam expelidas pela tosse ou deglutidas. Apesar dessas defesas, nosso organismo não é capaz de reter todas as partículas e outros contaminantes que entram pelo nosso aparelho respiratório. Algumas partículas conseguem chegar aos alvéolos. As paredes dos alvéolos são revestidas por uma camada fina de água, onde o ar se dissolve, tornando possível a passagem do oxigênio para o sangue. Algumas partículas conseguem chegar até o interior dos alvéolos e ficam presas nesse líquido. Parte delas são dissolvidas e passam para o sangue. Outra parte não se dissolve e é atacada por um grupo de células chamado macrófagos. Os macrófagos atacam essas partículas com o objetivo de dissolvê-las quimicamente. Entretanto, algumas poeiras ou fumos metálicos, dependendo da sua natureza química, não são dissolvidos nem pelos macrófagos. Nesses casos, os macrófagos fazem um revestimento nessas partículas, que ficam permanentemente presas à parede alveolar. Parte do espaço utilizado para a troca gasosa fica, agora, obstruído com a presença dessas partículas recobertas.
Com o passar do tempo e com a exposição contínua a um ambiente contaminado, o número de partículas presas permanentemente à parede do alvéolo aumentará, reduzindo a capacidade de troca gasosa e de respiração. Outro tipo comum de partículas, sob as quais muitos trabalhadores ficam expostos, são as névoas. Elas são geradas na pintura em spray, na pulverização de agroquímicos ou outros processos que rompem o líquido em pequenas gotículas, que ficam suspensas no ar e podem ser inaladas pelo trabalhador. Em alguns casos, essas gotículas emitem vapores que podem ser absorvidos pelo trato respiratório, isto é, desde a mucosa do nariz, garganta até os pulmões. Nesses casos, os macrófagos nada podem fazer para proteger o seu organismo contra essas substâncias. Os gases são gerados em uma grande variedade de processos produtivos, como galvanização, quando ácido e água são aquecidos, tratamento de água, em que se utiliza cloro, sistemas de refrigeração, em que se utiliza amônia. Quando esses gases atingem os pulmões, grandes danos são causados. Quando inalados, alguns gases considerados irritantes provocam queimadura química nos pulmões do indivíduo, causando assim uma reação de defesa do organismo, que secreta um líquido na tentativa de amenizar essas queimaduras. Esse processo é chamado de edema agudo e pode levar rapidamente a pessoa à morte, por impedir a troca de oxigênio nos alvéolos. Existem outros gases, como o gás carbônico, o metano e o gás de cozinha, o GLP, que, embora não sejam irritantes, podem levar à morte e asfixia, pois, quando estão em grande concentração, ocupam todo o espaço do oxigênio no ambiente. Um outro tipo de contaminante são os vapores orgânicos, gerados pela evaporação de solventes, derivados de petróleo, álcool, naftalina e outros produtos químicos voláteis. Esses produtos, após passarem pelo sistema respiratório, chegam ao pulmão e são absorvidos rapidamente pelo sangue. Na corrente sanguínea, essas substâncias passam pelo fígado e são distribuídas para outros órgãos ou sistemas, podendo atingir o sistema nervoso central, os rins, os ossos e outras partes do corpo humano. Algumas dessas substâncias provocam a narcose, com efeitos semelhantes à embriaguez, que é causada pela ingestão de bebidas alcoólicas, que podem provocar lesões no cérebro. Muitas vezes, os efeitos à saúde gerados pela inalação de agentes químicos, como poeiras, névoas, fumos, gases e vapores, demoram a aparecer, e quando isso ocorre, pode ser muito tarde. Alguns desses efeitos são irreversíveis. Agora, você já conhece os principais efeitos causados à saúde pela exposição a ambientes contaminados. Lembre-se sempre de se proteger adequadamente toda vez que ficar exposto a contaminantes que podem ser inalados. Você é o maior responsável pela preservação de sua saúde. Bem, qual que é o principal contaminante que a gente está exposto hoje em dia? Estel. Hein, pessoal? Você pode repetir? Qual é o principal contaminante que a gente está exposto hoje em dia? Coronavírus. Coronavírus. Exatamente, então por isso a gente tem que usar máscara o tempo todo que estiver fora de casa. A E se variante tiver alguém... também, Bruno. Oi? A variante. A variante é um coronavírus, né? Um coronavírus que mudou de Segunda onda, né? É, terceira agora já, né? Esse coronavírus agora ele tá mudando de roupinha para enganar o nosso organismo, né? Mas se a gente sempre usar máscara, lavar sempre bem as mãos, usar álcool em gel, a gente já evita, né, que esse coronavírus entre em contato com o nosso sistema respiratório. A partir do momento que ele entra em contato, ele já entra nas células do sistema respiratório, né? O que pode causar a doença Covid-19, que é tão grave. Bom, é isso. Levítico, quer falar alguma coisa? Nesse sentido, né, que a gente está falando, quando o vírus entra, então o nosso corpo tenta combater aquilo, né? Então, chega os macrófagos, enfim, né? Ali as células ali, e começa também aquelas substâncias que chegam ali, o muco, começa a aumentar muito o muco, e isso começa a prejudicar também o processo de respiração. Então, começa a colabar os alvéolos, e isso faz com que a pessoa perca grande parte do processo de troca de oxigênio. Isso você consegue observar, não sei se vocês já viram, aquele oxímetro, quando coloca no dedo assim, ó, observar, vai olhando ali, se tiver
50, 60, 70, é porque está muito baixa as trocas gasosas ali nos alvéolos, devido ao muco gerado ali por causa da infecção. Então, o certo, as nossas trocas gasosas está entre 95% a 100%, né? Principalmente crianças, geralmente é 98%, 99%, 100%. Então, uma pessoa que tem asma, por exemplo, pode ser, tipo, entre aspas, praticamente normal, tá 93%, 94%, 92%, praticamente normal, porque já tem um problema ali, não está trocando normalmente os gases ali. Hoje, com essa doença que a gente está vendo aí, né, é comum a pessoa, em 5 dias que é infectada, já começar a cair drasticamente ali a oxigenação, e a pessoa está respirando com 60%, 50% só da capacidade do pulmão. Então, por isso que é importante sempre estar sendo feito uma constante avaliação, né, da pessoa que está com coronavírus, porque a pessoa está ótima, aparentemente está tudo bem, está respirando bem, conversando bem, comendo bem, só que se coloca o aparelhinho no dedo lá, a saturação está o quê? 60, 90, 85. Essa pessoa aparentemente está bem, mas ela tem que ser socorrida emergencialmente, né? Porque o pulmão ali já está bem comprometido. Legal? É isso aí, pessoal. Quer falar alguma coisa, Grace? Não, eu queria saber se eles têm alguma dúvida. Eu não. Pode repetir, professor. Eu não tenho não, pô. Ô, Pro. Sem dúvidas. Ah, não tenho não. Professor. É que travou, professor. Professor. Professor, o senhor tá com o microfone desligado. Ah, fala aí, Gabriel. Pode Professor, falar. Oi, fala, Ana. quando acabar essa aula, que eu acho que falta 1 minuto, né? Uhum. Vai ter aula de ciências com a gente de novo, só que é plantão. A gente vai ficar aqui para tirar alguma dúvida. A gente vai fazer uns documentos aqui, né, que eu tenho que entregar hoje para a coordenadora. Mas se a gente não tiver dúvida, a gente não entra? Isso, se não tiver dúvida, não precisa. Mas também, se você não tiver dúvida agora, você pode mandar pelo GSA lá, tá bom? Gente, ó, e vocês precisam preencher a lista de presença. Alguém ainda tem